Agora, nós vamos representar os diâmetros dos planetas Marte e Mercúrio aqui no quadro valor de lugar. O que é um quadro valor de lugar? Tem a pecinha que representa a unidade, que é o grupinho de 1. Tem o quadrinho que representa a dezena, que seriam os grupos de 10, que é a mesma coisa de 10 unidades, só que elas estão agrupadas aqui. Tem o grupinho da centena, que representa 100, que seria, no caso, 100 unidades, mas elas estão agrupadinhas aqui. Eu poderia também falar que são 10 dezenas, né? Porque elas estão agrupadas. E o grupinho da unidade de milhar, que representa 1000. Tem 1000 unidades aqui. Tem 100 barrinhas dessa aqui. Tem 10 plaquinhas aqui. Representa 1000. Então, como que eu vou colocar esse número? Marte. Marte tem 6.780. Então, eu vou anotar aqui, ó. 6, 7, 8 e o 0. 6.780. E Mercúrio tem 4.875. Então, eu venho aqui e vou anotar. 4.875. Nós vamos analisar agora o diâmetro de Marte. Marte tem 6.780 quilômetros de diâmetro. Então, eu posso falar que Marte tem 6 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 0 unidades. Agora, se eu não quisesse considerar as unidades de milhar, como que eu poderia dizer? Eu poderia dizer o seguinte, que Marte tem, aqui ó, 67 centenas, 8 dezenas e 0 unidades. E se eu não quisesse considerar centenas, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia dizer que Marte tem 678 dezenas e nenhuma unidade. E se eu quisesse considerar só as unidades, eu diria que Marte tem 6.780 unidades. Vocês vão precisar desse conceito para preencher essa tabela aqui, olha. Então, olha lá. Marte, 6.780. Quantos milhares? 6. Quantas centenas? 7. Quantas dezenas? 8. Quantas unidades? 0. Agora, eu não vou mais considerar as unidades de milhar. Eu vou agrupar elas aqui na centena, olha. Então, eu vou ter 67 centenas, 8 dezenas, 0 unidades. Agora, eu não vou considerar mais a centena. Eu vou agrupar elas junto com as dezenas. Então, eu vou ficar com 678 dezenas e 0 unidades. O número 6.780, eu posso decompor ele falando que ele é 6.000 mais 700 mais 80 mais 0. Eu posso dizer que ele tem 6 grupos de 1.000, 7 grupos de 100, 8 grupos de 10 e nenhum grupo de 1. Ou eu posso dizer que eu tenho 6 grupos de 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Eu tô falando a mesma coisa aqui de cima, só que de uma forma diferente. 7 grupinhos de 10 vezes 10, porque 10 vezes 10 é 100. 8 grupinhos de 10 e nenhum grupinho de 1. E aqui eu vou escrever o número com letras. Eu vou escrever 6.780. Eu vou mostrar aqui no quadro valor de lugar para vocês
o diâmetro de Mercúrio. Nós vamos fazer da mesma forma que a gente fez lá. Então, Mercúrio tem 4.875 quilômetros de diâmetro. Eu posso dizer 4 unidades de milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 5 unidades. E se eu não for considerar mais a unidade de milhar? Eu vou dizer o seguinte, ó. 48 centenas, 7 dezenas, 5 unidades. Se eu não for considerar mais a centena, vou considerar só a dezena. Quero trocar tudo naquela barrinha. Quantas que eu ia pegar? 487 dezenas e 5 unidades. E se eu fosse pegar tudo em cubinho? Vou destrocar todo o meu material dourado e eu vou brincar só com cubinhos agora, aqueles bem pequenininhos. Quantos que eu iria pegar? 4.875.